Olá, tá começando! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do FACIEG Pod. Você já tem compromisso com a gente, você já sabe que a cada semana tem um novo episódio. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e hoje nós vamos falar algo que está assim dentro de mim, Fernanda. É mesmo? A juventude. Do jovem empresário. Percebo. Você viu aquele meme da internet perdendo os traços da juventude? Eu acho que está acontecendo com você, Márcio. Estou perdendo os cabelos da juventude também. Né? A gente está recebendo aqui hoje o Aitan Pires, ele que é presidente da FAGE Goiás, a maior associação de jovens empresários do estado, né? Exatamente. Aitan, seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar com você, Márcio, com você, Fernanda. Apesar de você falar perdendo os cabelos, Márcio, mas a vitalidade do espírito permanece, né? Isso, tá vendo, Fernanda? Tá? Isso é o que Nós vamos importa. trazer esse rapaz mais vezes aqui, viu, Fernanda? Fala um pouquinho pra gente, Aitan, sobre o seu trabalho à frente da FAGE, como é que funciona, o que vocês representam, o que vocês almejam. Ah, bacana. Então, hoje, Fernanda, a FAGE, ela é a Federação das Associações de Jovens Empresários. Hoje a gente já está presente em mais de 19 cidades, com mais de 3 mil jovens associados a nós, né? E a gente se baseia sempre em quatro pilares. O primeiro pilar, que é a representatividade, levando a voz do jovem aos ambientes públicos, ao governo, às outras associações, a empresas. Ao pilar de relacionamento, desde relacionamento com outras instituições, mas promovendo o relacionamento entre os associados, né? Hoje, nessa era onde network é tudo, a gente promove e ensina os associados, né, Márcio, a fazer esse relacionamento. Muitas vezes eles entram no mercado ali com suas empresas, suas iniciativas, sem saber fazer isso. O pilar de capacitação, levando treinamentos, imersões, capacitações, mentorias, e o pilar de negócio, promovendo esse fluxo de negócio entre os associados. A gente tem N casos que o jovem empresário com aquele espírito empreendedor se associa à FAGE, ali acha o primeiro contador, o primeiro advogado, acha os primeiros clientes, acha os primeiros fornecedores, agências de marketing, e ele consegue na própria rede se estruturar e ter uma rede forte. O grande propósito da FAGE é fomentar essa cultura empreendedora. E a FAGE ela atua muito como esse parceiro estratégico, ajudando o jovem empresário. E o melhor que isso, né? É de jovens para jovens. Então, assim, a associação, ela permite associação até 40 anos para a gestão. Já tô fora. Tá vendo? Já tô tá fora. querendo dizer que é jovem Fez todo empreendedor. blá 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 de espírito empreendedor, mas já falou que Pra pelo te tirar critério da objetivo jogada. eu tô fora. 40. Não. Mas de forma a gente permitir uma renovação e trazer esses jovens também como formação de novas lideranças. Hoje a FAGE ela existe desde 2006. Então, a gente tem aí formando lideranças empreendedoras jovens desde 2006 no estado, né? E a gente se liga a nível nacional com a CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, onde em todos os 27 estados a gente tem presença e a gente conversa aí em um colegiado de líderes a nível nacional e a próprio nível internacional com outros movimentos jovens. Mas o Aitan, só para aproveitar o gancho aí da sua fala. Então, alguém que está nos assistindo, não está como eu, né? Está com menos de 40 anos, mas ele não tem CNPJ, ele não tem uma atividade empreendedora. Ele pode participar da FAGE? Como que faz? Pode. Ele se associa à FAGE, né? E aí ele pode se associar à FAGE de duas formas. Ou diretamente à FAGE ou através das associações já formalizadas nas cidades onde a gente já tem formalizado. De qualquer forma, ele entra em contato, principalmente pelo Instagram, pelo site, né? FAGE Goiás. E sim, mesmo antes dele ter CNPJ, ele pode se associar à FAGE. E aí, através dessa primeira associação, ele vai sendo encaminhado, ele vai tendo esses contatos, esses relacionamentos, até mesmo ele se descobrir nesse mundo, né? A gente mantém uma amizade, uma proximidade com as associações comerciais, né? Até com o presidente Márcio aqui da FACIEG, que a FAGE é essa primeira porta de entrada.
Depois que ele se estabilizou e reconheceu todo esse universo do associativismo, aí ele vai para uma FIEG, para uma FACIEG, para a FEComércio, para qual ele vê que faz mais aderência ao segmento dele, né? Você sempre teve esse perfil empreendedor? O empreendedor, ele já nasce com isso? Ele pode se tornar um empresário por necessidade, de repente? A maioria tem a vocação já desde pequeno, né? Mas existe sempre aquela fala, né, Fernanda, que o esforço vence o talento quando o talento não se esforça, né? Então, Como é que é? Repete aí que eu vou até anotar isso aqui. o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Lógico que tem uma predisposição de pessoas com ímpeto mais curioso, com ímpeto de inconformismo, de questionamento, ou realmente o ímpeto de querer ganhar mais, de querer ser uma transição social. E hoje o empreendedorismo é a única forma que você consegue efetivamente fazer uma transição social de classe consolidada, né? Muito pelo seu esforço. Mas existe uma predisposição e existem pessoas que nascem com uma aptidão nata ali, né? Falando da minha história, eu venho de uma família de servidores públicos, então não tive muito ímpeto empreendedor em casa, embora meu avô tinha o empreendedorismo na veia, tinha empresas. Na faculdade foi onde realmente teve um despertar empreendedor ali, bastante envolvido com o movimento Empresa Júnior, que para quem não conhece, é um movimento onde dentro da própria universidade você participa de uma empresa, de toda a estrutura de gestão, processo comercial e serviço, e consegue trazer esses diferenciais e lapidar esses diferenciais. E na faculdade também eu fazia gestão, fundei e fazia gestão de uma república de intercambista. Então acabava que eu fazia aluguel de quarto e intermediação comercial ali, né? Empreendia por necessidade, para tentar ganhar um dinheiro próprio, tentar conseguir ali dinheiro para ir para os congressos e tudo, ainda sem tanto conhecimento, né? Mas acabava que dava os pulos. Vamos falar da Vegtex, assessoria tributária, parceiraça nossa aqui. Sim, a Vegtex ela tem uma marca muito própria também da juventude. São um grupo de jovens advogados, empresários, e esse pool ele foi formatado para dar respaldo para as empresas, sobretudo na parte da assessoria tributária. Hoje a gente acompanha uma sopa de letrinhas de tributos, de impostos, e precisa muito da empresa ter um acompanhamento até para ela não pagar mais imposto do que já é o devido. Mas como é que eu tenho acesso a esse serviço tão importante? Você pode contratar os trabalhos e conhecer um pouco mais da Vegtex nas nossas ações comerciais, então não perde tempo, vai lá. A gente falava sobre essa questão de empreendedorismo, eu tenho um relato muito interessante, você me fez recordar, quando eu te perguntei isso, meu ex-marido falecido, ele contava, foi empreendedor a vida inteira, ele contava que dentro da van escolar, na volta da escola, o que ele fazia? Ele guardava a mexerica, porque percebia que na volta da escola os colegas estavam com fome. E aí ele abria a mexerica e ia descascando ela assim, bem devagar dentro da van. E aí despertava... Isso é uma tortura. Não, isso. Despertava nos colegas de classe aquela vontade de comer a mexerica. O que ele fazia? Vendia gomo de mexerica. O gomo da mexerica. O gomo da mexerica. Então, o empreendedor, ele tem isso às vezes, né? Ele nasce com esse tino para venda. Você contava da história da República e hoje você atua em que ramo? Hoje eu atuo na área de consultoria estratégica e gestão, né, olhando bastante para dados e otimização de gestão e projetos. E também estou como diretor de operação e negócios em um hub de inovação, no Hub Cerrado, que hoje é o hub, o maior ecossistema de inovação e startups do Centro-Oeste. Ele já está em operação aí há 5 anos, né, em 2019, e aí a gente põe um acelerador para os negócios, que foi a pandemia no meio disso, então acabou se sustentando. Hoje nós somos mais de 410 empresas resididas no próprio ecossistema do Hub Cerrado. Dessas 410, cerca de umas 70, 80 são startups, já ali em fase de growth, scale, onde já validaram o produto, já estão indo para mercado. Startups goianas que já estão ganhando o mundo aí, né? O Aitan, o nosso público é muito diversificado. Então nós temos aí várias pessoas de muitos perfis distintos, né? E para parte deles, essas terminologias são novas, né? Hub, startup. Tem 2 aí que você falou, que eu não sei nem o que é. Growth, só o quê? Claro.
que são esses termos e no seu dia a dia, como que você lida com essas situações? Porque, pelo que eu tenho conhecimento, a sua formação acadêmica é engenharia química. Exatamente. Né? E a sua atuação profissional já é muito voltada para a parte tecnológica. Uhum. Como que foi essa migração aí? Vou responder justamente os termos, porque uma das coisas que a gente faz é, digamos assim, pacificar e educar o público, né? Primeiro, o Hub. Hub é um ponto de conexão, vem muito daquele equipamento tecnológico onde você conecta diferentes dispositivos ali, né? Então, ele é um ponto de conexão onde você junta investidores, empresários, talentos profissionais ali, empreendedores e pessoal que está querendo prestar serviço para esses empreendedores no mesmo ecossistema e faz com que esse ecossistema prospere, né? Governo, academia, todo mundo no mesmo balaio ali para sair soluções interessantes. Esse é o Hub. Esse é o Hub. E quando você não domina esses termos, é que você entende que você não é um jovem empresário. Você vai me humilhar o programa inteiro, é isso a intenção? Voltando à pauta, e startup? Vamos lá. E startup hoje a gente tem bastante famosa, né? Ali igual o próprio Instagram, que todo mundo, Facebook, Windows, que todo mundo mexe, nasceram como startups, né? Elas são negócios que buscam escalonar de forma exponencial seus resultados. Em um ambiente de incerteza, então, quando o Instagram lançou, ninguém sabia, é diferente de uma padaria, que todo mundo consegue fazer o projeto de uma padaria, porque já sabe qual a margem de lucro, quanto vai ter de custo, quanto vai ter de custo pessoal, e nesse sentido. Uber. O Uber, todo mundo hoje utiliza, é uma startup, a iFood é uma startup, as startups que já passaram de fase. E então as startups são o quê? Negócios com potencial de escala e retorno muito elevado, em vez de ter aquela média de entre 10% a 30%, que é o normal que se encontra no comércio, né? Potencial de negócios que tem a margem aí de 90%, 70% de retorno nisso. Agora, a startup ela tem diferentes fases de vida dela, né? A gente começa ali na ideação ou early stage, que a gente vem. Hoje, nesse universo startup, usa muito termos em inglês, porque a startup ela já nasce internacional, né? Já nasce olhando para problemas globais. Elas olham muito para, igual você falou do seu marido, ele reconheceu uma dor, né? Que era o quê? O pessoal voltava da escola com fome e gerou demanda, que foi fazer o cheiro. Quer demanda marketing mais forte que o cheiro numa mexerica? Mas a startup faz justamente isso. Lógico que o Uber ele reconheceu a necessidade de transporte, um iFood de alimentação sem sair de casa e assim sucessivamente. Então tem a fase de ideação, onde a pessoa tem aquela grande ideia, né, e vai formatar essa ideia, vai testar e validar. A gente tem a fase de validação, onde a pessoa ela vai validar a ideia, vai realmente pôr em prática, vai fazer um piloto, vai fazer um teste. Aí depois a gente vem para a fase de tração e escala, né? Que são ali em inglês growth e scale, que é a fase onde a pessoa, não, agora eu vou pôr ela no mercado. Já validei, já vi que é uma dor real, já vou começar a pegar um primeiro investimento, vou pôr ela no mercado, vou tracionar ela, vou evoluir ela, e aí eu vou trabalhar muito venda, gestão nesse sentido. E depois scale, que é, não, agora eu já aprendi a fazer essa máquina girar, agora eu pego um investimento grande e coloco nisso de forma a replicar esse modelo de forma exponencial e aí ganha o mundo, né? E aí a gente vê startups aí hoje com investimentos nessa fase de 500 milhões, 100 milhões ali, justamente que é esse movimento para ganhar justamente essa tração. E o embrião de todas elas é uma grande ideia, mas as grandes ideias, elas não surgem com muita frequência, né? Tanto que quando surge alguma coisa desse tipo, a gente fala assim, gente, mas isso é muito bom, como é que ninguém pensou nisso antes, né? E isso é muito típico da grande ideia. Você, por exemplo, lida, que está aí sempre com mentes brilhantes, empresários jovens, essas cabeças que estão aí, né, voando o tempo inteiro, você tem acesso a algumas grandes
grandes ideias dessas que podem se tornar startups no futuro? A gente tem grandes, hoje em Goiás tem grandes startups, né? Tem Você pode dar startups que exemplo? tem. Hoje, por exemplo, a gente tem uma startup que ela trabalha em soluções tributárias, onde ela faz todo o mapeamento. O contador utiliza ela como uma ferramenta, faz todo o mapeamento na sua solução, na sua base de retirada de nota e fala o que você está tirando de imposto certo ou errado. Hoje a gente tem startups que trabalham com inteligência artificial e o grande mote, e aí fazendo um recorte aqui, Goiás é uma das grandes potências em inteligência artificial hoje no mundo. Hoje aqui em Goiânia existe o CEA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, com o professor ali Anderson, Celso Camilo e tudo. Na UFG, que tem o primeiro bacharelado em Inteligência Artificial. E hoje eles são... Do país, né? Da América Latina. É mesmo? Eles são um dos poucos centros reconhecidos pela NVIDIA, lá nos Estados Unidos, que é a maior produtora de chips para inteligência artificial. Isso aqui no nosso estado. Que legal, né? Isso Peito acontecendo. em Goiás não, minha filha. Mas A gente precisa mas é trazer. bruto. A gente precisa como é que é o nome do professor? O Anderson e o Celso Camilo precisam trazer ele aqui. A gente precisa trazer esses caras aqui que são feras demais, né? São feras. Tem molecada vindo de todo canto do país para vir fazer esse curso aqui na UFG. E isso, tanto é que o pessoal, eles no segundo período já estão contratados. O CEA, ele se transformou aí ao longo de 5 anos no principal polo Embrapi, que para quem não sabe, Polo Embrapi é uma política de governo que subsidia até 70% dos custos de desenvolvimento de novos produtos de empresas e aí de todos os segmentos. Eu quero pegar... Eles fazem projeto para iFood, para Copel, para Braskem, para diferentes empresas grandes, e eles transformaram no principal centro, com mais de 400 mestres doutores no mundo inteiro, com mais de 2 bilhões de recursos captados para projetos, justamente por serem essa potência. Hoje os alunos do BIA, que é o Bacharelado em Inteligência Artificial, segundo período aí já estão ganhando 5, 7 mil reais com salário, trabalhando para fora. Tem uma escassez nesses talentos, né? Vamos falar da Solute. Liberdade digital é com a Solute? Estamos falando de tecnologia, chegou o digital, né? Hoje, todas as empresas têm que ter a sua assinatura digital, seu certificado digital. Agora, tem muita gente que vende certificado, mas certificado digital idôneo, com um laço, que não vai te dar dor de cabeça, com garantia, é a da Solute. E outra grande vantagem do certificado digital da Solute, com ele você também está ajudando o nosso sistema, as associações comerciais, as entidades que de fato te representam a ficar de pé. Então todo mundo quer ter uma entidade forte, bem representativa, mas para isso nós temos que ajudar também que ela consiga ter uma estrutura financeira robusta, né? Então, quando você for fazer o certificado digital, não esquece, hein? Certificado digital é na associação comercial. Você, pelo visto, tem um trânsito grande aí dentro desse curso de inteligência artificial, vocês dialogam bastante, né? É a galera que tá pensando. Assim, a gente fala de inteligência artificial porque hoje foi o boom, né? Ali hoje com o ChatGPT e todas essas inteligências artificiais que tem se visto, e hoje, se o negócio não ter utilizado o ChatGPT, ele já tá ficando para trás, porque mais de 70% dos negócios hoje utilizam em algum modo nisso. Ou para prospecção comercial, ou para automação de atendimento, ou para automação de custo. Em algum sentido eles utilizam. Lógico que quando a gente fala em negócios muito mais tradicionais, tem uma maior dificuldade em pôr isso em prática. Agora, em negócios que têm interação com o público, e cada vez mais a dificuldade em achar mão de obra qualificada que queira trabalhar em trabalhos muito operacionais, essas automações acabam vindo de forma bem acelerada. E aí entra a inteligência artificial. E aí você tinha perguntado, hoje a gente tem inteligência artificial que de tudo. Lógico que ainda não substitui o ser humano, mas quem não conseguir utilizar vai ser substituído por quem utiliza, né? O Aitan, você comentou bem aqui os 4 pilares aí da FAGE, e um deles é a questão da capacitação. E ao mesmo tempo você está dando uma aula aqui pra gente, inclusive, que eu acho bacana, que além da parte técnica dele entender, ele fala com amor, né? Fazer o que gosta é outra vida, né? Mas toda essa expertise, esse conhecimento, como que a FAGE tem trabalhado para qualificar a sua rede de associados, esses jovens empreendedores? Hoje a gente trabalha em 3 grandes formas, né? A primeira forma, a gente tem um projeto que é o próprio FAGE Talks, onde a gente traz experts ali, pessoas especialistas do mercado para poder falar e para poder trazer ali cases, e aí em parcerias desde com o Sebrae, parcerias com
com uma FATESG, com algum senso de tecnologia, até mesmo entre a própria base de associados para falar. E aí vai de tudo, desde formação em vendas, formação em executiva, formação em gestão, em todos os sentidos, né? A gente trabalha de uma outra forma que é a mentorias online, que principalmente quando a gente olha para o interior do estado, tendo essa visão mais macro, é necessário dar esse acesso, conseguir facilitar ele, né? Esse acesso para quem às vezes está lá no interior e a gente vai para o meio digital, hoje é muito bem aceito isso, né? E a terceira forma, a gente propicia uma rede entre os próprios associados darem mentoria para quem está começando. Então, a pessoa que já está de forma mais elevada, mais avançada, ela pode dar mentoria ou na área de segmento ou mesmo na mentoria empresarial para ajudar o pessoal que está começando, né? Para fomentar mesmo isso. Você trabalha com consultoria, você falou, né? Sim. Você tem formação em engenharia química e hoje você dá consultoria. Eu dei uma stalkeada no seu Instagram. Você tem um lado coach também, né? Como é que é isso? Assim, a gente trabalha bastante, né? Quando a gente fala nessa questão, a gente sempre tem que olhar para ferramentas de desenvolvimento pessoal, né? Uhum. Uma vez que o limite a gente sempre fala, né? O limite do CNPJ vai pelo limite do CPF, onde a pessoa consegue visualizar e tudo. Mas além do próprio lado de desenvolvimento pessoal, eu tenho formação ali em gestão de processo de negócio para trazer esse ferramental mais pesado mesmo para o negócio, mas no final a gente sempre vai esbarrar na percepção, na mobilização do empresário que está na cadeira ali, até mesmo na mobilização do empresário em ele aceitar delegar e contratar outras pessoas que sabem mais do que ele em determinadas posições para o negócio dele crescer. Às vezes a gente vê, ou até mesmo uma situação que a gente vê muito, que é sucessão empresarial, né? Hoje é um problema muito grande nas empresas. Menos de 30% dos sucessores empresariais querem suceder seus pais nos negócios deles. Aí o empresário rala a vida toda ali, 50, 60 anos no negócio, chega no final ele tem que vender o negócio porque o filho não quer tocar, o filho quer seguir uma carreira própria por causa de alguma condição ou por rixa mesmo familiar. Então a gente sempre vem esse lado de pessoas no negócio, né? O negócio no final é de pessoas para pessoas, então acaba tendo que entrar nessas ferramentas de desenvolvimento pessoal. Então, você lida, obviamente, no dia a dia com a juventude. E eu fico vendo, assim, a estrutura da formação educacional nossa, ela em grande parte é muito engessada em cursos tradicionais. E a gente vai alimentando sonhos que na hora de cair para o mercado de trabalho, são tantos profissionais naquela área que você vai gerando aí uma legião de pessoas com uma frustração muito grande, né? Como que você acompanha esse processo, sobretudo você que é muito dado aí na parte de tecnologia, cursos técnicos, para a gente dar uma diversificação para essa nossa juventude, que olha, esses cursos tradicionais são uma boa opção, mas não tem só eles, né? Nós temos outros caminhos também que a gente pode seguir. Exatamente. Hoje a gente vê, concordo quando você fala ali, Márcio, hoje a gente vê uma certa, assim, não é nem defasagem. A própria construção da grade curricular, ela não olha para esse lado que é demandado tanto do mercado de empreendedorismo, que seja um intraempreendedorismo, né? De as pessoas se desenvolverem como empreendedores dentro das empresas, né? Não olha para essas ferramentas, olha às vezes muito para ferramentas tecnicistas. Não ensina a pessoa a vender, não ensina a pessoa a fazer gestão, exceto cursos tradicionais como uma administração, marketing, mesmo assim, em alguns segmentos não. E hoje tem cada vez sendo mais demandado pelos próprios alunos por cursos que têm uma visão mais orientada a isso, a resultado. Hoje a gente tem poucas pessoas querendo realmente sair da faculdade e serem empregados de alguém. Então a gente vê um ímpeto muito disso, né? Isso mudou tanto, né? Antigamente era concurso público, né? Drivado, orientada a concurso público. E aí a gente acaba tendo isso.
até como FAGE, a gente tem um projeto que é a Universidade Empreendedora, onde a gente vai para dar palestras de empreendedorismo, de gestão, de vendas, de marketing, de comercial, justamente para o aluno começar a se descobrir assim, nossa, além de sair para uma profissão, eu posso abrir minha própria empresa, eu posso desenvolver isso no mercado. E aí, quando a gente linka isso, as empresas que estão cada vez mais pagando menos para esses profissionais qualificados por causa do excesso de oferta desses profissionais, né? A gente vê hoje engenheiro civil ganhando R$ 2.500, R$ 3.000, o que é contratado como analista. Lógico que está muito abaixo do piso, né? Mas ele é contratado como analista e o pessoal se submete a isso. Sendo que ele pode aprender, pode desenvolver novas soluções, principalmente o pessoal novo, eles têm muitas ideias inovadoras. Esses dias mesmo a gente estava com o pessoal que está imprimindo casa com impressora 3D. Aqui em Goiás, imprimindo casa com impressora 3D. Fantástico, porque vendo essa diferença. E aí, assim, ele pode desenvolver novos problemas, ele diminui ali a construção da casa de geralmente 3, 6 meses para coisa de meses. A gente pega ali o steel frame, que é aquele construir casa com novos modelos, com um modelo pré-moldado, ele faz a casa muito mais limpa, às vezes com 30% menos de custo e 50% menos de tempo, entendeu? E justamente essa inovação é muito puxada pelo jovem, porque tem um ímpeto questionador maior, mas está cada vez pressionando mais as universidades em troca disso. E aí vem a inteligência artificial, né? A Tempo piscou ali e a Tempo é o plano de telefonia para a sua empresa. Se você não conhece, você precisa conhecer, né, Márcio? Está no tempo de economizar e resolver os seus problemas com plano de telefonia, com valor abaixo do que o mercado pratica. E o melhor, qualquer coisa que você precisar entrar em contato, fica lá se humilhando naquela central de atendimento, não. O atendimento é humanizado. E outra parte muito importante, você vai estar ajudando a sua associação comercial a se manter, porque parte desses valores são repassados para a associação comercial. Então, como é que eu faço para contratar um plano da Tempo Telecom? É só ir numa das nossas associações comerciais e lá você vai ter toda a informação. Vem somar força com a gente. Waitan, explica pra gente a pronúncia do seu nome. Muita gente erra, né? Erra. Como é que eu falei no começo? Uiatã. Uiatã, não é. Aí você falou, fala assim que dá certo. Como é que é? É só lembrar como mineiro escolhe companhia aérea. Que é o Uiatã. Waitan. Aí fica fácil. Muito bom. E você explicou que é de origem indígena, Exatamente, né? exatamente. Sua avó Minha avó. era índia. Isso. Ele é de uma origem, de uma etnia indígena, né? Significa raio de sol pela manhã. E aí, assim, tem um significado bastante que era o primeiro, o índio que vinha montado no primeiro raio de sol pela manhã e tirava todos os demônios da aldeia. Olha, bonita a história do nome, Você né? entendeu por que esse menino é tão cabeçudo? Ele já vem numa base familiar cultural. Já vem. Há 20 anos conheceram, há 20 anos eu chamei ele de Uiatã. Aí, esses dias que eu desconfiei e percebi que eu tava falando errado. Viu? Você não pode falar que você conhece ele há 20 anos, porque ele é um jovem empreendedor. Eu Você não tem posso quantos exagerar anos? um pouco? Você tem quantos anos? Qual a sua idade? Eu tenho 35. 35. Mais 5 anos você está fora da faixa. Né? Mas a gente tá treinando novas lideranças pra ficarem lá, né? Aí você vem para Facieg. Estamos te esperando aqui, viu? Aliás, não precisa sair da faixa para vir para Facieg. Exatamente. Bacana. Você tem uma pergunta? Vai. Não, Pode. Porque ainda em cima dos 4 elos que estruturam a FAGE, está aqui a questão da representatividade, né? Exatamente. Uma dupla pergunta. Qual que é a sua visão sobre as políticas públicas que tem hoje para a juventude? E também como é que está a representatividade política mesmo da juventude, né? Nós temos hoje uma boa representatividade na Assembleia, na Câmara de Vereadores de Goiânia, até aproveitando que nós estamos no período eleitoral. Como que a juventude está se organizando em termos de representatividade? Bacana. Boa pergunta, porque é uma pauta que a gente sempre traz para discussão, né? Como e aí a gente sempre vem na nossa base de associados, os jovens empresários, eles não têm essa visão de trazer essa pauta política, e até a gente tem um outro projeto bem bacana que é o Café Político, onde a gente tem uma roda de conversa numa mesma mesa a gente traz alguém do governo, alguém da Assembleia, alguém da Câmara, alguém do movimento associativista, um empresário, para a gente discutir temas bem relevantes. E aí a gente vai desde o último tema, que foi reforma tributária, que hoje
assombra todo mundo. Se já assombra empresários que são experientes no mercado, imagina os jovens empresários que ainda estão tentando entender o MEI, tentando entender a diferença do MEI para o Simples, né? Aí tem toda essa carga tributária. E aí, quando a gente fala em políticas públicas para jovens, hoje tem uma certa falta de políticas públicas para jovens, olhando para o empreendedorismo jovem, embora a gente tenha achado muita abertura. Hoje, a FAGE, a gente participa da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Cidades Inteligentes, além da Frente Parlamentar de Desburocratização, trazendo contribuições para isso. A gente sempre tem portas muito abertas hoje, tanto na Câmara quanto na Assembleia. Embora, assim, existam poucas representatividades jovens mesmo na Assembleia, a gente consegue contar ali, infelizmente, no dedo as pessoas onde a gente são jovens mesmo representando lá e trazendo essa diversidade no diálogo, na discussão de pautas, na discussão do que importa. Goiânia hoje, e aí falando Goiânia em si, acabou de ganhar como uma das principais cidades em relação ao melhor ambiente regulatório para se abrir empresas. Para se fechar empresas é um pouco mais complexo, mas para abertura de empresas ganhou como principal capital em abertura de empresas, embora a gente não veja isso se reverberando para todo o estado. Tem um movimento, a gente tem tido uma abertura também com o governo de levar essas políticas para todo o estado. E quando a gente olha para essa representatividade, para pautas, lógico que tem pautas como a gente tem pautas em outros países que a gente vê, por exemplo, Portugal. O empresário jovem, nos 2 primeiros anos, ele é isento de alguns impostos para estimular a abertura de negócios e ele se mobilizar a isso. Ele recebe... Bacana, bem bacana. Ele recebe um apoio financeiro também, um crédito facilitado. Hoje a gente não tem nenhuma linha de crédito facilitado para o jovem, uma vez que ele é a pessoa que às vezes não tem nome no mercado, às vezes a conta dele tem menos de 5 anos, então ele muitas vezes não tem isso. Então a gente acaba brigando e até defendendo essas pautas ali. Hoje a gente, como faz, tem cadeira no Conselho do Garante Goiás, no Conselho do FCO, para justamente trazer essas pautas e trazer essas discussões à tona, que muitas vezes não são vistas, né? Você citou aí algumas particularidades do jovem empresário. Via de regra, é o cara que tem pouca grana, né? Tem Exatamente. boas ideias. Muita energia. Muita ousadia. Esse é o perfil do jovem empreendedor, né? E em 70% dos casos Lógico que a gente tem ainda uns jovens empreendedores que, por mais que venham de famílias tradicionais, digamos ali, famílias que já vêm de um histórico empreendedor, empresariado, estão querendo traçar um caminho próprio, até para depois, futuramente, se incorporar nos negócios da família, mas em grande maioria dos casos é justamente a pessoa que às vezes não tem muito conhecimento, não tem muita grana, mas tem muita energia, ousadia e coragem. E através o famoso disso, eu tenho a cara e a coragem. Aí vai indo, né? E a gente vê histórias muito, muito bonitas hoje no nosso estado, né? A gente vê desde uma história, por exemplo, de uma Patrícia da Colombina que fundou uma marca de cerveja aí, há histórias onde, estava vendo esses dias a história da Kelly, esqueci o sobrenome dela, mas que ela vendia roupa de academia em malas, né? E aí, hoje ela já é case nacional de mala que não consegue dar conta da demanda. Então, assim, são próprias histórias. A própria Elaine, da Popcorn Gourmet, que tem uma história incrível ali, tanto de representatividade de mulher negra, mas também de empreendedora, que hoje está levando o nome do estado para o Brasil inteiro. A própria Mariana Perdomo, né? A Mariana também, sim. Que é uma menina nova, começou na feira, tem uma história brilhante. A gente, inclusive, quer trazer a Mariana aqui, né, Márcio? Sim. Que ela nos ouça, porque a gente tá na sua cola, viu, Mariana? A gente quer te ouvir aqui, ouvir a sua história. Porque esse é um espaço para isso, para as pessoas compartilharem histórias, trocar experiências. Tem sido um espaço muito fértil e a gente tem recebido esse feedback das pessoas na rua, muito bacana, de gente que está ouvindo, de gente que está acompanhando. A gente aproveita para agradecer você que nos ouve pelas rádios parceiras. Muito obrigada pela sua audiência. E você que acompanha também pelo YouTube aqui da FACIEG. No que os jovens empresários têm atuado, assim? Qual é o ramo principal aí que essa juventude tem se interessado? Niki,
né, Márcio? Lá no interior fala assim. Em que eles têm investido? A gente olha muito para negócios tradicionais, né? Hoje, o perfil médio do jovem empresário é um perfil ali com graduação ou pós-graduação, já assim acima dos 30 anos, pelo menos nossa base de associados, mas eles olham muito para mercados tradicionais de forma não tradicional. Então, a gente tem na nossa base desde advogados, mas advogados que estão mexendo com o marketing digital, sabe? Advogados que estão mexendo com advocacia digital, do ponto assim, minha conta do Instagram foi hackeada, meu WhatsApp foi hackeado, advogados que acabam se especializando nisso. A gente tem advogados empresariais que se especializam em startups, e aí, querendo ou não, o próprio universo de startups, inovação, acaba tendo uma grande aptidão para isso, porque é um mercado onde exige uma tomada de risco e acaba que o jovem está no momento de tomar riscos, né? De assumir esses riscos e acaba indo. Hoje, e aí voltando um pouco na pergunta anterior, hoje a gente tem um crescimento de editais de fomento cada vez maior. E editais de fomento a gente fala, às vezes, editais que selecionam ideias para fomentar aí de 15 a 60 mil nos negócios para fazer um primeiro teste nesses negócios inovadores ou negócios de impacto social. Tem visto muito uma busca por negócios de impacto social, negócios que não se buscam... Interessante, hein? Uma juventude aí engajada, preocupada com o social. A gente tem uma associada que ela tem uma empresa de captação de recursos para ONGs. Ela ajuda tanto na gestão quanto nessa captação. Outra empresa que ajuda no acesso, no ensino de línguas para pessoas com deficiência. Para empresas desde arquitetura que trabalham de forma de projetos mais simplificados de arquitetura para microprojetos, para você não precisar, contratar a casa inteira, contrato projeto de arquitetura só da fachada ou só da reforma, né? Então acaba que é isso. Por mais que são segmentos tradicionais, acabam olhando para negócios ou forma de fazer o negócio não tradicional, incorporando mais tecnologia, mais eficiência e às vezes trazendo essa temática tão em voga. Embora assim, a gente tenha um perfil bem diverso, né? A gente vai desde pessoal de indústria, né, ali, sucessores empresariais hoje que estão na indústria, a pessoal que está no comércio, mas também a pessoal ali de serviço, como engenheiro, arquiteto, economista, em diferentes frentes de atuações, né. Vamos falar do ensino à distância. A Faculdade do Comércio traz a você a possibilidade de pós-graduação e graduação aí da sua casa. Estamos falando de juventude, empreendedorismo, fazer diferente. E a Faculdade do Comércio trabalha firme nessa veia. Ela te permite fazer a qualificação de graduação e pós-graduação dentro da sua disponibilidade de horário. São cursos à distância e outra característica muito forte dela é que todos os cursos têm uma pegada para o comércio. E além do que, é mais um produto da nossa rede. Márcio, como é que eu faço para ter conhecimento da Faculdade do Comércio? É só ir nas nossas ações comerciais que você vai ter todas as informações. Waitan, a jornada do empresário, ela é sobretudo uma jornada de resiliência, né? Porque você sofre para abrir o negócio, você sofre para crescer, você sofre para se manter. Não é fácil. Não é fácil. E assim, tem que estar disposto, e além disso, tem que estar disposto a se desenvolver para tornar um pouco menos difícil, né? É luta o tempo inteiro, né? A gente vê, mesmo quando se alia ali a tecnologia, existe uma competitividade gigante. As pessoas... O negócio hoje, o Márcio até falou disso numa entrevista anterior, o negócio hoje, todos eles precisam oferecer uma experiência completa, né? Não adianta você oferecer só o serviço ali, mais do mesmo. Você tem que ali agregar outras coisas, trazer outras coisas ali associadas, né? A experiência em si, é o que se diz da experiência, né? Hoje cada vez mais, tanto é que nesses novos negócios, cada vez mais tem surgido uma área que chama experiência do cliente, né? Sucesso do cliente, onde olha desde um padrão de atendimento, a pessoa entrou, como que a própria loja está organizada, ou o próprio negócio está organizado. O tratamento. Não só do cliente, mas também dos próprios funcionários, porque os funcionários muitas vezes vão retratar isso, e acaba que olhando para esse todo segmento, vem justamente nesse sentido. Embora, assim,
existe a competitividade, mas eu sou muito defensor que também existe o associativismo, né? Eu sou um defensor da bandeira forte do associativismo, que quando você aprende a usar o associativismo a seu favor, você torna o seu, digamos assim, seu competidor em uma pessoa que impulsiona seu negócio, né? Muitas vezes a gente vê, às vezes somando forças dos negócios, trocando ideias de negócio, fazendo ações em conjunto, fazendo atuações em rede, você acaba pegando isso. Isso vai de todos os segmentos, né? Isso já é praticamente a resposta àquela pergunta que a gente faz para todo convidado, né, Márcio? Vamos reforçar. Vamos reforçar. Pergunta padrão para todos os nossos entrevistados. A gente brinca que nós fazemos uma luta cultural, porque isso não é do empresário, isso aí é até de uma formação nossa, de uma cultura individualista. Nós temos muita dificuldade de trabalhar em parceria, em conjunto. E o nosso movimento, e o seu é muito similar, das associações comerciais, nós tentamos mostrar o quanto o associado é beneficiado por estar dentro de uma coletividade, né? Então, eu gostaria muito que você destacasse para essa juventude empreendedora o tanto quanto que é importante se organizar, se associar, de estar junto, porque o desafio vai bater na porta de todo mundo. Aí quando você está dentro de uma estrutura que é coletiva, esse desafio com certeza vai ficar mais suave de ser enfrentado. E fica suave de duas formas, né? Vindo de trás para frente ali. Fica suave tanto da forma de você poder compartilhar com alguém. Vamos supor que na sua cidade não tenha ninguém que mexa com o marketing e você é a única agência de marketing lá no interior para trabalhar isso. Ela fica mais suave porque você pode captar clientes, ela fica mais suave porque você pode trocar ideias de gestão com outros empresários que às vezes têm uma bagagem muito maior que a sua, e ela pode ficar mais suave, vamos supor, do ponto assim, que você é uma panificadora e tem outras 5, 10 panificadoras da sua cidade. Se você tiver um problema com a conta de energia, vai ser só problema seu. Se você tiver numa associação, você consegue juntar e vai ser problema de 10 pessoas, que toda a coletividade vai conseguir pôr uma pressão maior no fornecedor, ou seja, por desconto, igual vocês apresentaram aqui, N benefícios que através da coletividade do associativismo vocês conseguem trazer e diminuir um custo para a empresa, e custo é diretamente na margem de lucro, né? Diferente de venda que você tem ali um desconto. E você consegue trazer isso tornando justamente mais suave. E aí você vai ter... hoje a gente tem a vinda aqui para Goiânia de diversos clubes de network, mas ninguém enxerga que a associação comercial é uma estrutura que você consegue compartilhar seus problemas, indicar, pedir indicação, ter um fornecedor que às vezes não te passa a perna, ter uma estrutura de maior confiança. É quase que um evoluir. sinônimo, né? Clube de networking, tá vendo, Márcio? Bacana. E assim, igual eu falei, eu sou muito defensor do associativismo, desde a minha época de faculdade. Eu acredito que a gente, em coletividade, consegue atuar de forma mais forte, com maior impacto, né? Além de tornar os negócios de forma mais facilitada. E cada vez eu fui vendo que ao longo dessa jornada tem, assim, empresários mesmo de sucesso, os que não estão ligados a algum grupo, a alguma associação, eles não chegam a realmente performar, não chegam realmente a se destacar, e até mesmo eles regridem a ponto de falir, a ponto de diminuir. Igual, por exemplo, se com certeza o associado da FACEG que precisar de um acesso a crédito, ele vai achar dentro da própria associação empresas de crédito, empresas de certificado digital, uma facilidade maior em se manter em pé, né? O prestador de serviço, entende? Fernando. O que? Pode dizer. Não, eu só quero jogar um pouco de pimenta aqui no nosso tempero. Na minha época, esse 1800 e alguma coisa, quando ele tinha cabelo, a juventude, em termos de faculdade, era quase toda com perfil muito progressista, politicamente muito vinculado à esquerda, né? Hoje o Brasil ele vive uma polarização muito forte, né, nesse aspecto aí desse enfrentamento entre a direita e a esquerda. No seu meio, como que isso ainda é um ambiente muito pautado pela esquerda, ou já é um ambiente mais misto? E como que está essa
esse posicionamento de visões de mundo em alguns momentos muito opostos. Assim, vou fazer um recorte, assim, por mais que eu fui numa universidade federal que, querendo ou não, é muito direcionada para a esquerda, isso tem, sim, não vamos ser hipócritas de falar que não, mas eu fiz uma faculdade de engenharia, que naturalmente as pessoas têm uma racionalidade muito maior, então geralmente elas se posicionam muito mais neutras direita, principalmente numa pauta econômica mais racional do que para a esquerda. Mas a gente vê sim na universidade, pelo menos eu enxergo aí esse ponto, uma certa polarização e uma rejeição ao diálogo, sabe? Uma rejeição à argumentação, e eu acho que esse é o principal perigo, né? Não é a pessoa defender as pautas de esquerda ou de direita, mas é uma rejeição à argumentação e argumentos às vezes muito rasos, né? Intransigência, né? Intransigência, acertou radicalismo. perfeito na palavra. Um radicalismo que às vezes nem abre para entender, porque assim, a direita total por si só não tem não tem a verdade de todos os argumentos, e pode ter alguns que a esquerda possa ter, que seja melhor para aquela situação, naquele momento, para o país ou para a sociedade. Mas a falta de diálogo e essa falta de interlocução é que gera a falta de políticas públicas assertivas, que geralmente puxam muito para um lado ou puxam muito para um outro, até mesmo para os próprios representantes quererem defender suas bandeiras, né? E aí, no final, a sociedade é que perde com isso, né? Poitin, o jovem empresário ele tem uma dificuldade de impor respeito, talvez de conquistar esse respeito dos seus liderados, talvez pela pouca idade, né? Essa é uma questão. Isso é uma dificuldade, formar lideranças dentro do jovem empresariado? Tanto é que hoje a gente tem alguns, na fase a gente reconhece, vem trazendo isso, a gente tem alguns projetos estratégicos. Um deles, que a gente até tem um destaque bem importante, é de formação de novas lideranças, justamente para manter essas continuidades e fomentar isso. A gente brinca, Fernanda, que, pelo menos eu na minha época de executivo, antes de buscar empreender, que se você agir como um estagiário, você vai ser tratado como estagiário. Se você age como um profissional, um engenheiro, você vai ser tratado como engenheiro. Então, vai muito da postura e do posicionamento que o jovem empresário se coloca. Se ele se coloca como uma pessoa que não se coloca como um líder, não busca desenvolver, não busca ouvir, não busca o diálogo, mas também não busca se posicionar, porque tem hora que, como empresário, você vai ter que passar o riscado e ter que cumprir o riscado. Não cumprir, você vai ter que demitir, vai ter que tomar as devidas consequências. Deixa a gente falar da Equifax rapidamente, na sequência você vai responder para a gente como esse chefe deve impor respeito, esse jovem líder. Fernanda, a Equifax é um sistema de proteção ao crédito, é o maior do Brasil, é o antigo sistema SCPC. É o que a gente sempre bate na tecla, não basta vender, tem que receber também. E a Equifax vai te dar essa segurança, é um órgão de proteção ao crédito com muita credibilidade. Márcio, como é que eu tenho acesso a Equifax? É só ir na nossa associação comercial. Tem tudo na associação comercial, menina. Que beleza. Até o Equifax está lá, viu? Então, como impor respeito? Você dava alguns caminhos. Hoje eu acredito muito numa estratégia... Não é pela força, não é pela... É muito numa estratégia progressista. Começa de você entender que você tem um cargo de liderança ali de respeito e tem uma hierarquia. Eu venho de uma família militar, né? Meu pai é militar, mas vem muito de uma posição de que não, você tem aquela função e você tem que determinar aquelas funções. E se você não cumpre aquilo, toda a cadeia de comando se desestrutura. E aí a gente vem lá naquela primeira pergunta, né? Do ponto assim, não... Começa da autoimagem de quem está ali na cabeça. Porque se a pessoa ela não entende que ela é um líder, que ela tem que manter uma coerência do que ela fala e do que ela faz, que ela tem que dar o direcionamento, que ela tem que trazer isso, ela começa a gerar dúvidas. E aí ela já tem a questão da idade dela jogando contra ela por causa da desconfiança natural que você tem com o jovem, pela pouca bagagem, e é natural. Quando a gente é jovem, eu vejo, nossa, quando eu tinha 10 anos atrás, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje e a vivência que eu tenho hoje para resolver os problemas. E aí às vezes, muitos jovens não reconhecem isso. E aí vem muito desse ponto. Mas também não pode se exceder ao ponto, o equilíbrio ao ponto de ser autoritário, intransigente, ao ponto de ser desrespeitoso, ao ponto de
a passar aí até alguns pontos de ofensa, assédio, e aí Não é no nesse grito, é sentido, pela não. competência. É pela né? competência. Às vezes você tem que descer e mostrar como faz para ganhar o respeito da equipe, mostrar que tá ali atuando junto com a equipe para trabalhar isso. E quando você vai para times maiores, aí você tem que entender mais de gente ainda. Entender de perfil comportamental, entender de desenvolvimento, entender de tudo. E aí vem. Na minha época de executivo, eu fazia gestão de pessoas que eram muito mais velhas que eu, na fábrica, no chão de fábrica. De pessoa que às vezes tem a idade para ser seu pai, seu avô. E aí, como é que você, como líder, vai mandar no seu pai e seu avô? Você tem que desenvolver uma imagem onde não. Eu tô aqui para cumprir um papel, uma função, sou qualificado para essa função e vou executá-la e vou mobilizar o time. Aí, até chegar no ponto, se o time não se deixar ser mobilizado, aí naturalmente você tem que trocar o time, porque você tem que fazer a atividade ser executada, né? Interessante. Eu tive grandes líderes e nem sempre mais velhos do que eu, mas que se impuseram muito pelo respeito, pela forma de Sim. lidar com a gente, né? Pela sabedoria, pelo equilíbrio. Então passa muito por isso aí também, né? Exatamente. Yatan, a gente quer te agradecer. Obrigada pelo seu tempo, por dispor do seu tempo para compartilhar conhecimento aqui com a gente, para dividir. Eu tenho certeza que incentivou muitos jovens empresários por aí. Excelente, esse é o objetivo, né? A gente incentivar cada vez mais os jovens a empreenderem e que eles não estão sozinhos, né? Tem as associações comerciais, a própria FAGE, que estão aí para ajudar os jovens a darem esses primeiros passos, a darem essas primeiras orientações, né? O que é oferecido lá na FAGE, de forma bem prática? Hoje na FAGE, a gente, além das capacitações, a gente tem um pacote de benefícios também, né? Para auxiliar desde endereço fiscal, acessos a mentorias, acesso a alguns pacotes, por exemplo, deixa eu pegar aqui curso de inglês, assessoria jurídica, assessoria contábil, para ajudar o associado nesse primeiro momento, e depois tem certos acompanhamentos, como benefícios com parceiros, Legal. acesso a crédito, facilitação até mesmo você quer submeter um projeto a pegar algum recurso, a gente tem uma assessoria que te ajuda a fazer isso, entendeu? Vale a pena, então, se associar. Vale demais. Obrigada pela entrevista. Vamos embora, Márcio? Bora simbora. Vamos Chega por nessa, hoje. então, agradecendo demais aí a sua companhia, a sua audiência, você que acompanha o nosso conteúdo pelo YouTube, você já sabe, é facinho, é só acessar o conteúdo da FACIEG, tem um episódio novo a cada semana, uma história de vida nova aqui a cada semana, grandes empresários têm se sentado e lideranças também se sentado aqui diante da gente para compartilhar essa jornada e trocarmos experiências. Até a próxima semana, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.